Boa noite, queridos irmãos. Estamos hoje aqui com o senhor Claudinei Fonseca. Irá fazer a palestra com o tema prece. É um incrível palestrante, eu adoro esse senhor. E eu gostaria de fazer a prece inicial. Vamos todos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a Deus, pedir que a espiritualidade nos conceda muita luz, que ilumine o seu Claudinei neste momento e que a palavra que ele vem aqui nos dizer nos conforte bastante o coração. Assim seja. Assim Então, seja. é com o senhor. É com o senhor, seu Obrigado. Claudinei. Tchau. Tchau, obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos ilumine a todos nessa noite e que nós possamos tirar o máximo de proveito desses instantes e que nós passamos juntos, unidos na fé, unidos em pensamento, unidos no amor de Deus. Que os bons espíritos nos ajudem a todos para que possamos juntos progredirmos em nossa caminhada. Meus irmãos, convidado que eu fui para falar essa noite, alguém me disse: fala sobre a prece. Estamos precisando tanto. Embora já tenha abordado esse assunto em outras oportunidades, eu achei muito oportuno voltar novamente a este assunto. No momento em que até o Papa tem conclamado a todos os irmãos de todas as religiões, de todas as crenças, todos os cristãos, a se unirem em prece, pedindo a Deus por todos nós, nestes momentos difíceis de uma pandemia que estamos passando, é muito importante que nós façamos isso que Ele nos pede e o façamos de um modo correto, cientes da importância da prece, da importância da oração em nossas vidas. E não nos esqueçamos que nós viemos todos para esta terra, escola de aprendizado, de aperfeiçoamento nosso, exatamente para nos aprimorarmos como seres holísticos, como seres eternos, justamente para evoluirmos, meus irmãos, para aprendermos a amar e depois voltarmos para o lugar de onde viemos e prosseguirmos na nossa caminhada. Aprendermos a amar. Nisso está resumido, como nos afiançou Jesus, quando interpelado sobre o maior mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas, e eis o segundo, que é tão importante quanto esse, amar ao próximo como a si mesmo. Então, tudo no Evangelho pode ser resumido nessa única palavra: amar. Quando nós aprendermos realmente a amar, nós estaremos livres dessas encarnações e já passaremos para planos mais altos. E é importante, meus queridos irmãos, que nós possamos entender o momento em que nós passamos. Não é Deus punindo ninguém, e nem se trata de merecimento ou não. Nós somos simples alunos repetentes nesta escola de provas e expiações, para que, quando aprendermos, quando formos aprovados, passarmos por uma escola de um nível superior, de um nível acima, uma escola de regeneração. E como em toda prova, todos nós que já frequentamos a escola sabemos disso, em toda prova o mestre está sempre presente, está sempre junto de nós. Mas ele quer saber se nós aprendemos realmente a lição, e por isso ele permanece junto, sempre atento a cada um de nós, em silêncio, pronto a nos ajudar, basta que peçamos. E isso, meus irmãos, deve ser feito da maneira certa e na hora certa. Não vamos pedir-lhe que faça as provas por nós, porque então tiraria todo o nosso mérito, não é verdade? Aí então é que entra a prece, entra a oração. É o modo que nós temos de conversarmos com Deus.
No Evangelho, ele já nos ensina a maneira de orar, nos dizendo que é o primeiro dever de toda criatura. É o primeiro ato, ele diz, que deve assinalar o nosso retorno à vida ativa de cada dia. É a prece. E nos alerta, quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tende um hábito, nos dizem eles. É um dever que vos impondes, e como todo dever vos peço. Então, ele, a partir daí, nos orienta bastante como fazer essa prece. É tão importante que o Evangelho tem um capítulo inteirinho só sobre a prece, sobre a oração. Uma prece, meus irmãos, não é outra coisa senão uma conversa que nós entretemos com Deus, com nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, Senhor, com nossos amigos espirituais. A prece tem o dom, meus irmãos, de nos dar forças para suportarmos as lutas, os problemas internos e externos por que passamos, de nos colocar em posição de superarmos, vencermos os obstáculos que antes podem até nos parecer irremovíveis. A prece faz com que venha até nós, quando feita com sinceridade, com amor, com confiança, que na nossa caminhada possamos juntar as pedras do caminho e, em vez de enxergá-las como obstáculos, pavimentar o caminho por onde passamos, ou fazermos uma escada para subirmos mais alto. Lembre daquela alegoria do homem subir da montanha, cansado, exausto, sedento. Aí ele para na sombra de uma frondosa árvore por uns minutos, descansa e depois retoma, então, já fortalecido, a caminhada interrompida. A prece, meus irmãos, como alimento espiritual, produz um efeito semelhante. Quando as provas do mundo ameaçarem a nossa estabilidade espiritual, afetando então as nossas emoções, os nossos valores, trazendo para nós angústia, depressão, desespero, ansiedade, insegurança, medo, perdas irremediáveis. A prece, meus irmãos, nos restaura as nossas energias a fim de que, refeitos à maneira do homem que subia a montanha, nós podemos continuar nossa caminhada. Mas Emmanuel nos adverte em uma das suas orientações, quando nos fala sobre prece, sobre oração, algo bastante importante que nós devemos levar em conta quando oramos, quando fazemos uma prece. A oração, nos diz Emmanuel, não suprime de imediato os quadros de provação por que passamos, mas renova-nos o espírito a fim de que possamos sublimá-los e removê-los. Então, o que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Quando também nos diz, incentivando-nos a orar, que quando tudo parecer escuro, e quando o desespero e o desânimo chegar até nós, para que nós elevemos no coração a flama da prece, e assim, com certeza, fios imponderáveis nos ligarão, nos diz Emmanuel, à providência divina. Quando ele nos diz que ele não retira os quadros de provação, ou seja, nós temos que fazer
também a nossa parte na lição que nos é dada. Nós temos que, ouvindo as suas orientações, ouvindo os bons espíritos, ouvindo Jesus, que nós possamos, ao longo da nossa caminhada, angariar forças para podermos chegar a bom termo, para sairmos ilesos dessas provas e superá-las todas. Como fazer essas preces? No Evangelho, onde disse que tem todo um capítulo dedicado a isso, não é demais a gente falar mais uma vez sobre prece, sobre as qualidades de uma prece, por exemplo. Quando ele nos diz, para quando quisermos orar, para que nós oremos secretamente, para que nós entremos em nosso quarto e em segredo, oremos, conversemos com Deus. E Ele, o Pai que vem em segredo, também vai nos atender. A prece também, eles nos ensinam que não afeteis como tem no Evangelho, e nos disse Jesus, que é orar muito por vossas preces, que, como fazem os gentios, acreditando que pela multiplicidade de palavras é que seremos atendidos. Não. Falemos pouco, mas com sinceridade. Na maioria das vezes, podemos até não dizer nada. Orarmos em silêncio. Porque prece é mais sentimento, é mais vibração, é mais pensamento. Nós podemos orar pensando. Nós podemos orar falando baixinho, com Jesus, com os bons espíritos, com Deus. Nós podemos orar quando o fazemos numa reunião em conjunto, um pouco mais alto, nós vamos ver isso, para que todos possam comungar do mesmo pensamento e tornar mais eficaz a prece. Marcos, está no Evangelho, no capítulo 11, ele não nos fala que o que quer que pedimos em prece, obteremos. Ele impõe uma condição aí no meio. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Ou seja, tenha fé, irmã da esperança, amiga da caridade, parceira da caridade. Não é só pedirmos, é pedirmos com sentimento, com fé, com confiança. E assim, com certeza, a nossa prece será atendida. Poderemos não ser atendidos naquilo que pedimos, mas com certeza seremos atendidos em tudo aquilo que precisarmos. Porque o Pai Maior, na sua infinita sabedoria e bondade, com certeza fará assim. Porque até nós que somos pais aqui na Terra, quando nossos filhos nos pedem algo que nós sabemos que vai lhe fazer mal, nós o negamos. E procuramos fazer sempre as coisas que o ajudem, que o façam progredir, que o protejam. Que dirá nosso Pai de suprema bondade, não é verdade? Então, quando nós pedimos, nós temos que saber que as leis naturais, imutáveis e eternas criadas por Deus, não vão ser mudadas ao capricho de cada um de nós. Mas nos ensinam os espíritos que não são todas as circunstâncias da vida que são submetidas à fatalidade. Senão o homem não seria um instrumento simplesmente passivo, sem nenhum arbítrio. Então, se nós vamos ter que passar por tudo isso, e que tudo é uma fatalidade e vai ser sempre assim, o que adianta orarmos, o que adianta procurarmos nos melhorar, o que adianta procurarmos fazer o bem, não teria sentido. É óbvio que nós, através das nossas ações, através do nosso trabalho, através das nossas orações, nós podemos sim amenizar muito os nossos sofrimentos, quando não eliminá-los. Né?
Mas o que Deus nos concede quando oramos é a coragem, é a paciência, a resignação, os meios para que nós possamos sair por nós mesmos da dificuldade, deixando-nos assim o mérito. É aquele célebre ajuda-te, que Deus te ajudará. Ah, mas será que Deus ouve as nossas preces todas? Como que ela chega até lá? Quando nós nos dirigimos ao Pai Maior, a Jesus, aos bons espíritos, será que Ele sempre nos ouve? Então, é importante que nós saibamos a ação da prece, como que transmitimos o nosso pensamento até lá. Porque é importante nós dizermos aqui, né, que todos nós que estudamos a doutrina, nós sabemos que o Espírito, ele não fala nem conosco e não entre eles como nós falamos, né? O Espírito é pensamento a pensamento. Até quando ele se comunica com o médium, ele se comunica por pensamento. E através do cérebro é que, encontrando as palavras ali dentro, e através de um mecanismo bastante complexo, o nosso cérebro transforma esses sentimentos em palavras. Assim como um psicógrafo, espírito nenhum pega na mão dele e começa a escrever. Ele pensa e movimenta os músculos necessários para isso. Então, é importante que nós saibamos que a força total de tudo isso está no pensamento. A prece, como nós sabemos e nos dizem os Espíritos, é uma invocação. É uma comunicação mental que nós fazemos com o outro ser. E nossa prece, meus irmãos, pode ser um pedido, pode ser um agradecimento, pode ser uma glorificação a Deus. Aliás, quando ouvi isso, e um palestrante perguntou quantas vezes nós ouvimos nas orações o orador dar glórias a Deus. Normalmente nós pedimos, nós agradecemos, e muito poucas vezes glorificamos a Deus. Mas a prece serve essencialmente para essas três coisas: para pedirmos, para agradecermos e para glorificarmos a Deus. Mas é muito importante que nós tenhamos em mente, meu irmão, que nossa prece não deve, em tempo algum, resumir-se simplesmente a pedir algo ao suprimento divino. Mas pedir, acima de tudo, compreensão quanto aos planos da sabedoria infinita, da sabedoria divina, traçado para o nosso próprio aperfeiçoamento. De maneira que possamos aproveitar esse ensejo de trabalho a serviço do bem de todos, que chega naturalmente a ser o bem de nós mesmos. Então, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos o significado de tudo aquilo que nós estamos passando. Compreendemos que, muitas vezes, o mal, entre aspas, que nós achamos, é o remédio de que precisamos. Muitas vezes, as chagas do corpo são necessárias para curar as feridas da alma, para ensinar-nos a humildade, a bondade, a compreensão, o amor. Então, meus irmãos, a prece é fundamental em nossas vidas. E toda prece que nós façamos, ela é sempre dirigida a Deus. Quando nós rezamos a qualquer outro ser, é apenas na qualidade de intermediários. Porque nós sabemos que não cai uma folha da árvore sem que seja feita a vontade do Pai. Todos nós, para explicar de uma maneira bastante singela como a transmissão do pensamento se realiza e chega até os planos mais altos, todos nós, seres encarnados e desencarnados, estamos mergulhados num oceano de fluido cósmico universal, que ocupa todo o espaço, todo o universo. Como nós somos aqui na Terra, nesse mundo, mergulhados nessa atmosfera, com a diferença que a atmosfera
tem o seu campo de ação, tem o seu limite. E o fluido cósmico abraça todo o universo. Então, esse fluido é que é o veículo do nosso pensamento, como o ar, aqui para nós é o veículo do som. E como que esse pensamento avança dentro deste fluido cósmico, impulsionado pela nossa vontade. Então, o valor, a intensidade da prece está diretamente ligada à intensidade e à força do nosso pensamento e da nossa vontade. E nós podemos orar em qualquer lugar. No trabalho, no serviço, na rua, nos templos, em casa. Podemos orar pelos bons espíritos. Podemos pedir a Deus por aqueles que nos são caros e já partiram. Alguns se sentem bem ir no dia de finados. Ah, mas será que lá eles ouvem a nossa prece? Por que vão lá? É válido? É. Porque muitos de nós, ali no túmulo, se encontra maior, como poderia dizer para vocês, nós concentramos melhor o nosso pensamento, pensamos de maneira mais forte naquele que nós amamos e que partiu. A nossa vontade, o nosso amor, está tudo ali junto. Então, a intensidade do nosso pensamento, da nossa vontade é maior. Mas isso não significa que precisa ser só ali. Em qualquer lugar nós podemos fazê-lo. E, meus irmãos, nesse oceano fluídico em que todos nós estamos mergulhados, todo pensamento que nós dirigimos sobre a Terra ou no espaço, de um encarnado para um desencarnado, ou de um desencarnado para um encarnado, estabelece-se essa corrente fluídica de um para o outro, transmitindo então o pensamento como o ar transmite o som. Quando nós oramos, é interessante porque no Evangelho, Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, nos ensina como nós fazemos a nossa prece inteligível. Por quê? Porque, como nós falamos, prece é pensamento. E tem mais valor, nos ensina o Evangelho. 2 ou 3 pessoas orando, rezando, de comunhão de pensamentos, de vontade, realmente unidas, do que 100 pessoas rezando cada uma por si. Por que isso? Paulo nos diz na sua primeira epístola aos Coríntios: se eu não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro. Se eu oro numa língua que eu não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem entre aqueles que não entendem senão a própria língua, responderá amém, assim seja, ao final de vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados, nos diz Paulo. Ora, meus irmãos, a prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual ela se liga. E é impossível a gente ligar um pensamento a algo que a gente não compreende, porque o que não se compreende, meus irmãos, não toca o nosso coração, não toca os nossos sentimentos. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia. E como que ela pode revelar uma ideia se nós não a compreendemos? Eu gosto muito de uma oração que me serve de modelo, obviamente, além do Pai Nosso, uma oração que nos é ensinada por Emmanuel. Ela está no livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier. Eu gostaria muito de que, neste instante, todos vocês que me ouvem, elevassem com sinceridade o pensamento ao mais alto. Mentalizem Jesus da forma como o imaginais.
abrir o vosso coração e vamos juntos fazer essa prece que o Emmanuel nos ensinou. Uma prece, meus irmãos, que nos ensina a orar. Onde nós não pedimos que se tirem os obstáculos e as dificuldades, mas que nos oriente, que nos dê força para superá-los. Pensemos então em Jesus e lhe digamos: Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem, a estrada. No entanto, esperamos o apoio de teu amor, para que lhes confiramos a devida solução, com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos, Senhor, o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com o teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas suplicamos o teu auxílio, a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência, para que venhamos cessar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua bondade e a tua proteção nas horas de alegria e triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e a tua bênção. Que assim seja. Eu agradeço imensamente aos irmãos por esses momentos que podemos passar juntos, comungando do amor do Cristo, pensando no Cristo. Tenhamos a certeza de que Jesus está no leme. Como bom mestre, está ao nosso lado, nesses momentos de provas difíceis por que passamos. Mas com certeza, como Ele próprio nos afiançou, que nenhuma das ovelhas de seu rebanho será perdida. Isso é muito gratificante e motiva a cada um de nós nos esforçarmos cada vez mais para que possamos progredir moralmente, espiritualmente, para que possamos, com as lições que a vida está nos passando, a compreender o verdadeiro valor de todas as coisas. Valores não físicos, não materiais, mas os valores morais, os valores espirituais, que não se extinguem, que a ferrugem não estraga, que as traças não comem. Valores que servirão de bagagem para cada um de nós, quando, depois de aprendidas as lições, voltarmos para o lugar de onde viemos e podermos ter em nossa bagagem algo que possamos mostrar ao Pai, para que Ele veja que nós voltamos melhores, muito melhores do que quando aqui viemos. Uma boa noite, que Jesus os abençoe e os ilumine a todos, dando-lhe as forças necessárias para trilharem o caminho até Ele. Boa noite, meus irmãos.